A guerra do Irã contra Israel vai derrubar o Lula aqui no Brasil. Vou te explicar o porquê. Basicamente, vamos olhar as ações do Lula primeiro internacionalmente, depois vamos olhar nacionalmente. E você vai conseguir compreender o que eu estou falando aqui de forma muito rápida e simples, tá? Vamos olhar internacionalmente. O Lula foi visitar o Putin, o Lula acenou para o Maduro, acenou para Cuba, sequestrou, não, salvou aquela corrupta e jogou para dentro do Brasil, mandou cartinha para Cristina Kirchner, depois que ela foi punida como corrupta e presa, parece que está presa já, visitou Xi Jinping e também mandou o vice, que foi o Alckmin, lá para o Irã. Uma foto que agora está repercutindo muito, que é o Alckmin do lado de defuntos. Como assim do lado de defuntos, Loriano? Todos aqueles indivíduos da foto parece que já foram para o outro lado. E quem mandou ele para o outro lado foi Israel e foi recentemente. E essa foto não está viralizando só no Brasil, está viralizando também internacionalmente. Ou seja, uma vergonha estampada, uma vergonha clara para o Brasil. Agora, de todos esses amigos que eu citei, o Putin está no meio de uma guerra que os drones estão invadindo o território dele, acabando com os aviões, ele tem uma preocupação muito grande. O fornecedor de drone do Putin, que é os drones que ele está usando contra a Ucrânia, era o Irã, que agora está um pouco impossibilitada porque está utilizando os próprios drones contra Israel. Xi Jinping é o único amigo, e nem antes de Xi Jinping, nem vou citar Maduro, nem vou citar Cuba, porque esses estão em modo de subsistência, esquece. Todos os outros amigos mudaram de lado. A Argentina, que era amigo dele, mudou de lado porque foi para o Milei. Milei direita, está salvando o país e acabou a influência que o Lula tinha na Argentina ou possível influência da Argentina no Brasil para ajudar o Lula. O Lula realmente está isolado e sozinho. Só sobrou o Xi Jinping. Mas o Xi Jinping olha o Lula e vê um anão diplomático, vê um cara completamente louco. Olhou para a Janja, uma maluca completa que interrompe jantar diplomático para falar besteira. E o único pedido que eles fizeram quando foi para a China, o único pedido real, foi a censura do TikTok. Aí ele deve pensar assim, caramba, a economia do Brasil deve estar excelente, eu não consigo investir, eu não consigo ajudar em nada, eles devem estar perfeito. Ou seja, a única coisa de verdade que veio da viagem do Lula com Xi Jinping foi a censura do TikTok, que está passando realmente, o STF está avançando isso e vai passar essa censura, eu nem sei como vai ser o futuro da internet. Mas mesmo assim, o Lula não vai ficar de pé. E segundo pesquisas, quando fizeram pesquisas certas, porque teve uma que falou que 3 quartos da população brasileira gostava de censura e queria censura, tá? Eu acho que é uma pesquisa um tanto pervertida. Aí saiu outra mostrando que 68% dos brasileiros é contra a censura. Logo, a reputação do Lula deve cair ainda mais se ele realmente colocar para cima essa censura. E se essa censura vier com toda a força em 2026, é possível que os Estados Unidos falem, eita, não vai não, o Meta não vai derrubar não. E se vocês derrubarem o Meta, eu derrubo vocês. Ou seja, a situação está muito complexa para o Lula. E agora vem a cereja do bolo, que é essa guerra, que eu vou explicar o que está acontecendo neste exato momento. Então, já te peço para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. E a galera do Lula tá tão louca, tão doida, com o Lula se metendo com essa galera. Olha a decisão que a Soraya Tronic tomou. Olha isso aqui, ó. Parece que ela tá em outro país, parece que não é Brasil, tá? Soraya para de tomar água e café no Senado com medo de envenenamento. Essa mulher tá surtando. Como assim? Como assim? Nunca teve envenenamento no Senado brasileiro. Ela acha que ela vai ser a primeira. E qual que é a relevância dessa mulher? Essa mulher não sabia nem jogar o tigrinho, teve que aprender na CPI. Eu também não sei não, mas foi engraçada aquela cena. Dito isso, a galera tá surtando. Vocês estão vendo como a galera tá surtando? Por que essa mulher não tá bebendo água? Quem que quer envenenar essa mulher? E aí vem o Haddad tentando também salvar a questão, porque a destruição do Lula vai vir pela economia, já adianto pra vocês. Estamos arrumando a bagunça do Bolsonaro. Haddad, não adianta repetir isso. Isso aqui é piada. Ninguém mais acredita. Vocês tentaram colocar o roubo do INSS no colo de quem? Do Bolsonaro. Deu certo? Não deu. Muda o discurso, muda a narrativa, conversa com o pseudônimo para vocês escolherem outra coisa. Não tá dando certo essa. E agora vem uma colocação do Onig que eu achei muito interessante. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha, imposto bom é imposto velho. Porque imposto velho todo mundo sabe como funciona. O que dá previsibilidade. Se eu faturar tanto, se eu aplicar tanto, eu já sei o que e quanto eu vou pagar. Aí vem o governo, que arrecada quase 35% do PIB em impostos, o dobro do México, mais do que qualquer país emergente, e aumenta a carga tributária. Aumenta
e desorganiza uma parte dessa estrutura tributária. Mas aí é feio admitir que o Estado é um saco sem fundo, então vem o discurso da justiça tributária. Só que não é bem assim. Tributar os papéis do agro encarece sim os alimentos e tributar os papéis A imobiliários. discussão nem é essa de encarecer ou não encarecer. Se é justiça tributária, tira o imposto do mais pobre. Ah, mas aí você vai ter um gap. Beleza, então tira do mais pobre e coloca no mais rico. Beleza, ok. Tira o imposto da ponta no alimento e coloca no LCA, que vai acabar impactando o preço do alimento, o preço do imóvel. Mas você tira o da ponta. A grande verdade é que eles precisam aumentar a receita. E o que o Nig aqui fala tá certeiro. Ou seja, eles estão desesperados. E tudo isso vai piorar muito, mas muito mais. Eu vou mostrar para vocês por quê. Janja é a primeira dama mais questionada da história do Congresso. Basicamente, já teve 95 requerimentos de informação sobre ela. Por quê? Porque basicamente ela está gastando que nem um cão chupando manga e já gastou, pelo que parece, segundo o Janjômetro, mais de 117 milhões de reais. Enquanto isso, o dinheiro está acabando. Mercado piora projeções para o resultado primário de 2025. Já está se falando em um déficit de 74 bilhões de reais. Ou seja, isso pode entrar em pedalada fiscal, isso pode entrar exatamente a mesma coisa que derrubou a Dilma. Só que dessa vez, pelo que tudo indica, eles vão deixar queimar, tá? Gasto fora da meta fiscal ultrapassam 300 bilhões no governo Lula 3. A grande verdade é que ele está fazendo o pezinho de meia dele, né? Para quando ele se aposentar aí, isso aqui, pô, não tem muito time ainda, né? Mas dito isso, agora vamos para a guerra e como que ela vai impactar diretamente o governo Lula. Prestem atenção. Primeiro eu vou colocar mais ou menos o que aconteceu até agora e o porquê que isso está acontecendo. Presta atenção nesse vídeo. Acho que todo esse processo começa no dia 7 de outubro de 2023 com o ataque surpresa do Hamas contra Israel. O Irã, nos últimos 40 anos, vem construindo ao redor de Israel aquilo que nós chamamos de um anel de fogo. Esse anel de fogo constituía-se como que um tentáculo, né? Os vários tentáculos de um povo. O Irã seria o cabeça, e os seus tentáculos seriam Hamas na faixa de Gaza, algumas milícias na Cisjordânia, algumas representações, né, paramilitares de grupos terroristas, tanto no Iraque como na Síria. É claro, o grupo terrorista mais poderoso do mundo, que é o Hezbollah. E nesses últimos aí quase 2 anos de guerra, desde o dia 7 de outubro de 2023, o governo sírio ele caiu, o Hezbollah foi muito enfraquecido por Israel, o Hamas agora está muito também enfraquecido na faixa de Gaza. Nunca houve um período histórico melhor para Israel realizar esse ataque contra o Irã, senão o período que nós estamos vivendo agora. Tanto também como Israel tem um grande papel. Estou mostrando isso aqui por quê? Porque basicamente tem uma narrativa que está falando que o Netanyahu atacou só porque ele não quer as eleições, porque talvez ele perca, ele vai ser julgado por todos os crimes de guerra que ele cometeu. Eu acho que isso pode ter uma influência, mas a grande verdade é que o timing, a estratégia colocada até agora está sendo muito perfeita, tá? Eles enfraqueceram o Hamas, enfraqueceram o Hezbollah, enfraqueceram aqueles ITEMs, aquela galera que estava atacando os navios, ou seja, todos os braços internacionais para atacar contra Israel estão muito mais enfraquecidos. E aí eles também sabotaram a proteção aérea do Irã e tocaram bomba, o fogo veio dos céus. Por quê? Porque os caras invadiram Israel no dia 7 de outubro e tocaram o terror, foram mais de 2.000 mortos. E agora eles estão pagando o preço, né? O que vocês querem fazer? E agora vem mais um relato sobre a guerra. Em seguida a gente já entra como que tudo isso vai impactar o governo Lula. Israel e Irã entraram na terceira noite de bombardeios e o governo iraniano ameaçou atacar também alvos de países aliados a Israel. O primeiro-ministro israelense fez hoje novas ameaças. Nas palavras de Benjamin Netanyahu, Israel vai atacar todos os locais e todos os alvos do regime dos ayatolás. Ele também... A estratégia agora é derrubar o regime do Irã e parece que o processo já está rolando e eles já estão conseguindo apoio interno. Mas aí tem um indivíduo do outro lado do mundo que está muito preocupado com isso. Quem que é? O Putin. O Putin ligou e ficou falando horas com Trump para resolver a situação. Por quê? O Irã é um dos maiores fabricantes de drone para o Putin, para a Rússia. Sem o Irã, a guerra da Ucrânia fica muito mais difícil e é menos um apoiador, é menos um drive de influência. Só sobrou a China, mas a China não intervém diretamente na guerra da Rússia e não quer intervir. O Trump conversou por telefone durante 50 minutos
com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E por que é isso? Por que é tão importante? Porque os dois aparentemente concordaram que a situação envolvendo Israel e Irã não pode aumentar mais do que já aumentou, né? Estão, de alguma forma, tentando colocar ali panos quentes, sabendo do risco que há nesse conflito, numa situação proporcional diferente àquela que a gente acompanha na faixa de Gaza. Então, tanto Trump quanto Putin se mostraram preocupados com essa situação. E como todos sabem, os Estados Unidos sempre estão mais próximos de Israel, enquanto a Rússia normalmente tem um posicionamento mais próximo do Irã, assim como a China. Então, tem uma divisão entre os dois países que estão em conflito, estão em guerra nesse momento. A grande verdade é que a chance desse conflito reduzir agora tende a ser nula. Por quê, Floriano? Porque, basicamente, olha esse vídeo aqui, tá? Esse aqui é um vídeo de Israel, é em Israel. Todas as vezes que Israel é atacada, ela dobra a posta e ela causa mais dano. Olha esse vídeo aqui. Isso aqui é em Israel, tá bom? Tem uma estrela cadente. Capital de Israel, isso aí. Ó. Ó. Israel, isso. Os caras não vão parar. O Irã tá atacando o civil. O foco dele está sendo causar dano, sabe? Diferentemente de Israel, que ele foca sempre em atingir os alvos de forma precisa, o Irã não. O Irã quer causar dano. Ou seja, o Netanyahu não vai baixar a cabeça. Essa é a grande verdade. E uma coisa que me surpreendeu é o Elon Musk, ó. Elon Musk ativa Starlink sobre o Irã após regime restringir a internet. Essa arma, vulgo Starlink do Elon Musk, é algo que coloca o Elon Musk equiparado a ter um poder equiparado aos maiores líderes do planeta. Exatamente, os maiores líderes do planeta. Essa arma, a Starlink, ela pode ser utilizada para rever guerra. Se não fosse a Starlink, a Ucrânia muito provavelmente já estava tomada. Até hoje, se desligar a Starlink, o Zelensky fica cego. A Ucrânia perde para a Rússia no dia seguinte. Não tem dado. Eles acabaram com toda a infraestrutura de internet da Ucrânia. Só que funciona a Starlink. Ou seja, o Elon Musk está tendo um papel internacional de influência gigantesco. Vou mostrar mais um vídeo que eu acho que é interessante vocês entenderem o tamanho de todo o impacto disso. Ó. Isso aqui é no Irã agora. Não, isso aqui é Israel. Ou seja, é uma situação realmente muito lamentável. Agora vamos para o fato de como tudo isso vai impactar o Brasil. Vou colocar esse vídeo aqui, que é o meu mesmo. Em seguida eu mostro mais alguns dados e projeções do JP Morgan sobre o preço do petróleo. A guerra do Irã contra Israel começa a impactar as nossas vidas aqui no Brasil. Presta atenção. Do lado do Irã tem o Estreito de Hormuz. Por ali passa 30% de todas as exportações de petróleo do mundo. E o Irã vai utilizar isso como arma de guerra. Ou seja, ele vai fechar o estreito, não vai permitir mais essa exportação. A oferta mundial de petróleo vai reduzir em 30%, culminando em uma alta exponencial do petróleo. Essa alta que a gente viu agora, de um pouco mais de 10%, que o petróleo saiu de $64 para acima de $74, foi apenas especulação da utilização do Estreito de Hormuz como arma de guerra. Se o Irã realmente aplicar essa estratégia, a gente pode esperar o petróleo ultrapassando a marca dos $85 até $90. A inflação global vai ser gigantesca e o impacto no Brasil vai ser ainda maior, já que a Petrobras está utilizando o preço de combustível como ferramenta política. No momento que teve uma sequência de pesquisas ruins para o Lula, ela anunciou queda do petróleo mesmo sem o petróleo cair e mesmo considerando que o preço do petróleo no Brasil já estava sendo negociado abaixo das métricas internacionais, ou seja, começou a subsidiar o combustível. Mas o governo tem dois problemas, ele não tem dinheiro e agora o petróleo está subindo muito e o controle do preço interno começa a ficar muito mais complexo e pode causar desabastecimento em algumas áreas que não são fornecidas pela Petrobras. Então, se o Irã fechar o canal de Hormuz, o preço do combustível brasileiro vai explodir de forma exponencial. E como Lula roubou a educação dos
brasileiros, todo mundo vai colocar na conta dele e a reputação dele vai cair mais ainda, o que é bom para o país, para a gente poder libertar o Brasil em 26. Esse aqui é o resumo, acho que vocês conseguiram entender. Agora vamos mostrar aqui uma análise do JP Morgan, tá? Que é de um site até internacional, ele está traduzido aqui, mas é uma matéria do Oil Price. Esse aqui é o site mais respeitado, todo mundo que investe em petróleo, negocia empresas com relação ao petróleo, acompanha esse site aqui. E basicamente, o que o JP Morgan fala? O preço do petróleo pode chegar a $130, mas ainda prevemos a média do ano em $60. Normalmente, eles fazem essas revisões extremas de forma muito lenta. Então é possível que só essa vol até os 130 já derrube o Lula. Em nota publicada na quinta, o banco prevê uma média de $60 no petróleo para 2026, mas sinalizou que entre 120 a 130 dólares por barril como uma faixa potencial no caso de piores resultados, ou seja, conflitos militares, fechamento do Estreito de Hormuz, por onde flui um quinto do petróleo global, ou seja, ele está falando que flui mais ou menos 20%, mas segundo as últimas análises, a gente já fala em 30% do petróleo mundial. O que pode amenizar é o crescimento da produção nacional dos Estados Unidos, ou seja, a produção interna dos Estados Unidos, o que poderia fazer os Estados Unidos importar menos petróleo e exportar mais petróleo, isso poderia ajudar. Só que pelo que tudo indica, entende o seguinte, hoje o petróleo do Brasil, o combustível do Brasil já está com um gap, se eu não me engano, de uns 7%. Com essa última alta, que foi mais ou menos de uns 15%, 20%, o combustível brasileiro tem que subir para igualar a paridade internacional, tem que subir uns 20 e poucos por cento. Se você joga hoje na bomba um preço de 20 e poucos por cento, o brasileiro não aguenta, você concorda? Vai cair a inflação nos alimentos. O brasileiro vai conseguir entender que não é culpa do Lula, que é culpa da guerra? Não vai conseguir entender isso. Vai cair na conta de quem? Do Lula. O Lula consegue segurar esse petróleo baixo até quando? Se ele continua segurando por muito tempo, começa a gerar desabastecimentos em partes do Brasil que não são abastecidos pela Petrobras, ou seja, a crise aumenta mais ainda. Se o petróleo continuar subindo, que nesse exato momento está a 74 dólares, se ele continuar subindo, se ele chegar, vamos supor aí, a uns 80 dólares, é impossível a Petrobras segurar o barco nessa toada. E nem estou falando de uma possível alta também do preço do dólar, porque pode ocorrer, já que a gente está em meio de situação de guerra e o Brasil é um país mais arriscado. Se você juntar tudo isso, a gente pode ver um reajuste de no mínimo uns 20% do preço do combustível, que na minha humilde suposição, eu não acho que o governo Lula aguenta tal reajuste. E ele não aguenta o reajuste na reputação e ele não aguenta segurar o não reajuste. Logo, vai tudo por água abaixo. E qual que é a sua opinião? Você acha que o Lula cai ou não cai?